Seção 9. Das vantagens de caráter indenizatório. Subseção 1. Das disposições gerais. Artigo 101. Tem caráter indenizatório o valor das parcelas relativas a: inciso 1 diária e passagem para viagem, inciso 2 transporte, inciso 3 alimentação, inciso 4 creche ou escola, inciso 5 fardamento, inciso 6 conversão de férias ou de parte delas em pecúnia, inciso 7 abono de permanência, inciso 8 créditos decorrentes de demissão, exoneração e aposentadoria relativos a férias ou adicional de férias ou conversão de licença servidor em pecúnia. Artigo 102. Os valores das indenizações, assim como as condições para sua concessão, são estabelecidos em lei ou regulamento, observadas as disposições dos artigos seguintes. Artigo 103. O valor das indenizações não pode ser: inciso 1 incorporado à remuneração ou ao subsídio, inciso 2 computado na base de cálculo para fins da incidência de imposto de renda ou de contribuição para a Previdência Social, ressalvadas as disposições em contrário na legislação federal, inciso 3 computado para cálculo de qualquer outra vantagem pecuniária. Subseção 2. Da diária e da passagem. Artigo 104. O servidor que, a serviço, se afastar do Distrito Federal em caráter eventual ou transitório faz jus à passagem diária, para cobrir as despesas de pousada, alimentação e locomoção urbana. Parágrafo 1º. A diária é concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite. Parágrafo 2º. Nos casos em que o afastamento do Distrito Federal constituir exigência permanente do cargo, o servidor não faz jus à diária. Artigo 105. O servidor que receber diária ou passagem e não se afastar do Distrito Federal, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las integralmente, no prazo de 72 horas, contadas da data em que deveria ter viajado. Parágrafo único. Na hipótese de o servidor retornar à sede em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, tem de restituir, no prazo previsto neste artigo, as diárias recebidas em excesso. Subseção 3. Da indenização de transporte. Artigo 106. O servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte, na forma do regulamento. Subseção 4. Do auxílio transporte. Artigo 107. Ao servidor é devido auxílio transporte, a ser pago em pecúnia ou em vale transporte, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa. Parágrafo 1º. O auxílio transporte não pode ser computado para cálculo de qualquer outra vantagem pecuniária. Parágrafo 2º. O auxílio transporte não é devido: inciso 1 quando o órgão, autarquia ou fundação proporcionar, por meios próprios ou por meio de terceiros contratados, o transporte do servidor para o trabalho e vice-versa. Inciso 2 durante as férias, licenças, afastamentos ou ausências ao serviço, exceto nos casos de: a. Cessão do servidor para órgão da administração direta, autárquica ou fundacional do Distrito Federal, cujo ônus da remuneração recaia sobre o órgão cedente. B. Participação em programa de treinamento regularmente instituído. C. Participação em júri e outros serviços obrigatórios por lei. Inciso 3 quando a despesa mensal com transporte coletivo for igual ou inferior ao valor resultante da aplicação do percentual de que trata o artigo 108. Inciso 4 cumulativamente com outro benefício ou vantagem de natureza igual ou semelhante ou com vantagem pessoal originária de qualquer forma de indenização ou auxílio pago sob o mesmo título ou idêntico fundamento, salvo nos casos de: a. Acumulação lícita de cargos públicos. B. Servidor que exerça suas atribuições em mais de uma unidade administrativa do órgão ou entidade a que esteja vinculado, aqui compreendidos os estabelecimentos públicos de ensino e saúde do Distrito Federal. Parágrafo 3º. É facultado ao servidor optar pela percepção do auxílio referente ao deslocamento,
Inciso 1º da repartição pública para outro local de trabalho ou vice-versa. Inciso 2º do trabalho para a instituição de ensino onde esteja regularmente matriculado ou vice-versa. Artigo 108. O valor mensal do auxílio transporte corresponde ao montante das despesas realizadas com transporte coletivo, nos termos do artigo 107, subtraído um montante de 6% incidente exclusivamente sobre: inciso 1º subsídio ou vencimento básico do cargo efetivo ocupado pelo servidor. Inciso 2º retribuição pecuniária de cargo em comissão, quando se tratar de servidor não detentor de cargo efetivo. Artigo 109. O pagamento do auxílio transporte, em pecúnia ou em vale transporte, deve ser efetuado no mês anterior ao da utilização de transporte coletivo, salvo nas seguintes hipóteses, quando pode ser feito até o mês imediatamente subsequente. Inciso 1º efetivo exercício no cargo em razão de primeira investidura ou reinício do exercício decorrente de licença ou afastamento previstos em lei. Inciso 2º modificação no valor da tarifa do transporte coletivo, no endereço residencial, no local de trabalho, no trajeto ou no meio de transporte utilizado, quando passa a ser devida a complementação correspondente. Inciso 3º mudança de exercício financeiro. Parágrafo único. Aplica-se o disposto no artigo 119, parágrafo 2º, no caso de pagamento indevido do auxílio transporte. Artigo 110. A concessão do auxílio transporte fica condicionada à apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo, nos termos do artigo 107. Parágrafo 1º. O servidor deve manter atualizados os dados cadastrais que fundamentam a concessão do auxílio transporte. Parágrafo 2º. Sem prejuízo da fiscalização da administração pública e de eventual responsabilidade administrativa, civil ou penal, presumem-se verdadeiras as informações constantes da declaração prestada pelo servidor. Subseção 5ª. Do auxílio alimentação. Artigo 111. É devido ao servidor, mensalmente, o auxílio alimentação, com o valor fixado na forma da lei. Artigo 112. O auxílio alimentação sujeita-se aos seguintes critérios. Inciso 1º. O pagamento é feito em pecúnia, sem contrapartida. Inciso 2º. Não pode ser acumulado com outro benefício da mesma espécie, ainda que pago in natura. Inciso 3º. Depende de requerimento do servidor interessado, no qual declare não receber o mesmo benefício em outro órgão ou entidade. Inciso 4º. O seu valor deve ser atualizado anualmente pelo mesmo índice que atualizar os valores expressos em moeda corrente na legislação do Distrito Federal. Inciso 5º. Não é devido ao servidor em caso de: a. licença ou afastamento sem remuneração. b. licença por motivo de doença em pessoa da família. c. afastamento para estudo ou missão no exterior. d. suspensão em virtude de pena disciplinar. E. falta injustificada e não compensada. Parágrafo único. Aplica-se o disposto no artigo 119, parágrafo 2º, ao caso de pagamento indevido do auxílio alimentação. Subseção 6ª. Do abono pecuniário. Artigo 113. A conversão de 1/3 das férias em abono pecuniário depende de autorização do governador, do presidente da Câmara Legislativa ou do presidente do Tribunal de Contas. Parágrafo 1º. Sobre o valor do abono pecuniário, incide o adicional de férias. Parágrafo 2º. A base para o cálculo do abono pecuniário não pode ser superior ao teto de remuneração ou subsídio. Subseção 7ª. Do abono de permanência. Artigo 114. O servidor que permanecer em atividade após ter completado as exigências para aposentadoria voluntária faz jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, na forma e nas condições previstas na Constituição Federal. Seção 10. Das disposições gerais. Artigo 115. Se não for feita a compensação de horário de que trata o artigo 63, o servidor perde: inciso 1º. A remuneração ou subsídio dos dias em que faltar ao serviço, sem motivo justificado. Inciso 2º. A parcela da remuneração ou subsídio diário, proporcional aos atrasos, ausências injustificadas e saídas antecipadas.
Artigo 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. Parágrafo 1º. Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. Parágrafo 2º. A soma das consignações de que trata o parágrafo 1º não pode exceder a 30% da remuneração ou subsídio do servidor. Parágrafo 3º. A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor. Artigo 117. O subsídio, a remuneração ou qualquer de suas parcelas tem natureza alimentar e não é objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos resultantes de decisão judicial. Parágrafo único. O crédito em conta bancária não descaracteriza a natureza jurídica do subsídio ou remuneração. Artigo 118. A quitação da folha de pagamento é feita até o 5º dia útil do mês subsequente. Parágrafo único. No caso de erro desfavorável ao servidor no processamento da folha de pagamento, a quitação do débito deve ser feita no prazo de até 72 horas, contados da data de que trata este artigo. Artigo 119. As reposições e indenizações ao erário devem ser comunicadas ao servidor para pagamento no prazo de até 10 dias, podendo, a seu pedido, ser descontadas da remuneração ou subsídio. Parágrafo 1º. O desconto deve ser feito, inciso 1º, em parcela única, se de valor igual ou inferior à 10ª parte da remuneração ou subsídio. Inciso 2º, em parcelas mensais iguais à 10ª parte do subsídio ou remuneração, devendo o resíduo constituir-se como última parcela. Parágrafo 2º. No caso de erro no processamento da folha de pagamento, o valor indevidamente recebido deve ser devolvido pelo servidor em parcela única no prazo de 72 horas, contados da data em que o servidor foi comunicado. Artigo 120. O pagamento efetuado pela administração pública em desacordo com a legislação não aproveita ao servidor beneficiado, ainda que ele não tenha dado causa ao erro. Parágrafo único. É vedado exigir reposição de valor em virtude de aplicação retroativa de nova interpretação da norma de regência. Artigo 121. Em caso de demissão, exoneração, aposentadoria ou qualquer licença ou afastamento sem remuneração, o servidor tem direito de receber os créditos a que faz jus até a data do evento. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, aos casos de dispensa da função de confiança ou exoneração de cargo em comissão, quando, inciso 1º, seguidas de nova dispensa ou nomeação. Inciso 2º, se tratar de servidor efetivo, hipótese em que faz jus à percepção dos créditos daí decorrentes, inclusive o 13º salário e as férias, na proporção prevista nesta lei complementar. Parágrafo 2º. Nas hipóteses deste artigo, havendo o débito do servidor com o erário, tem ele de ser deduzido integralmente dos créditos que tenha ou venha a ter em virtude do cargo ocupado. Parágrafo 3º. Sendo insuficientes os créditos, o débito não deduzido tem de ser quitado no prazo de 60 dias. Parágrafo 4º. O débito não quitado na forma dos parágrafo 2º e 3º deve ser descontado de qualquer valor que o devedor tenha ou venha a ter como crédito junto ao Distrito Federal, inclusive remuneração ou subsídio de qualquer cargo público, função de confiança, proventos de aposentadoria ou pensão, observado o disposto no artigo 119. Parágrafo 5º. A não quitação do débito no prazo previsto implica sua inscrição na dívida ativa. Parágrafo 6º. Os créditos a que o ex-servidor faz jus devem ser quitados no prazo de até 60 dias, salvo nos casos de insuficiência de dotação orçamentária, observado o regulamento. Artigo 122. Em caso de falecimento do servidor e após a apuração dos valores e dos procedimentos de que trata o artigo 121, o saldo remanescente deve ser, inciso 1º, pago aos beneficiários da pensão e, na falta destes, aos sucessores judicialmente habilitados.
Inciso 2º cobrado na forma da lei civil, se negativo. Artigo 123. O débito do servidor com o erário ou crédito que venha a ser reconhecido administrativa ou judicialmente deve, inciso 1º ser atualizado pelo mesmo índice que atualizar os valores expressos em moeda corrente na legislação do Distrito Federal. Inciso 2º sofrer compensação de mora, na forma da legislação vigente. Artigo 124. É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei. Capítulo 2º. Das férias. Artigo 125. A cada período de 12 meses de exercício, o servidor faz jus a 30 dias de férias. Parágrafo 1º. Para o primeiro período quisitivo de férias, são exigidos 12 meses de efetivo exercício. Parágrafo 2º. Disposto no parágrafo 1º não se aplica aos casos de férias coletivas, hipótese em que as primeiras férias são proporcionais ao efetivo exercício. Parágrafo 3º. É vedado levar a conta de férias qualquer falta ao serviço. Parágrafo 4º. As férias podem ser acumuladas por até 2 períodos, no caso de necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses previstas em legislação específica. Parágrafo 5º. Mediante requerimento do servidor e no interesse da administração pública, as férias podem ser parceladas em até 3 períodos, nenhum deles inferior a 10 dias. Artigo 126. Até 2 dias antes de as férias serem iniciadas, devem ser pagos ao servidor: inciso 1º adicional de férias, inciso 2º abono pecuniário, se deferido, inciso 3º adiantamento de parcela correspondente a 40% do valor líquido do subsídio ou remuneração, desde que requerido. Parágrafo único. O adiantamento de que trata o inciso 3º é descontado do subsídio ou remuneração do servidor em 4 parcelas mensais e sucessivas de idêntico valor. Artigo 127. O servidor que opera direta e permanentemente com raios 10 ou substâncias radioativas tem de gozar 20 dias consecutivos de férias, por semestre de atividade profissional, proibida em qualquer hipótese a acumulação. Parágrafo único. O servidor referido neste artigo não faz jus ao abono pecuniário. Artigo 128. As férias somente podem ser suspensas por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral ou por necessidade do serviço. Parágrafo único. A suspensão das férias depende de: inciso 1º portaria do secretário de Estado ou autoridade equivalente, no Poder Executivo. Inciso 2º ato do presidente da Câmara Legislativa ou do Tribunal de Contas, nos respectivos órgãos. Artigo 129. Em caso de demissão, destituição de cargo em comissão, exoneração ou aposentadoria, as férias não gozadas são indenizadas pelo valor da remuneração ou subsídio devido no mês da ocorrência do evento, acrescido do adicional de férias. Parágrafo 1º. O período de férias incompleto é indenizado na proporção de 1/12 por mês de efetivo exercício. Parágrafo 2º. Para os efeitos do parágrafo 1º, a fração superior a 14 dias é considerada como mês integral. Capítulo 3º. Das licenças. Seção 1º. Das disposições gerais. Artigo 130. Além do abono de ponto, o servidor faz jus à licença: inciso 1º por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, inciso 2º por motivo de doença em pessoa da família, inciso 3º para o serviço militar, inciso 4º para a atividade política, 5º, servidor, inciso 6º para tratar de interesses particulares, inciso 7º para desempenho de mandato classista, 8º, paternidade, 9º, maternidade, 10º, médica ou odontológica. Parágrafo único. A concessão da licença maternidade sujeita-se às normas do regime de previdência social a que a servidora se encontra afiliada. Artigo 131. A licença concedida dentro de 60 dias do término de outra da mesma espécie é considerada como prorrogação. Artigo 132.
Ao término das licenças previstas no artigo 130, segundo a 10, o servidor tem o direito de retornar à mesma lotação, com a mesma jornada de trabalho de antes do início da licença, desde que uma ou outra não tenha sofrido alteração normativa. Seção 2ª. Da licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro. Artigo 133. Pode ser concedida a licença ao servidor estável para acompanhar cônjuge ou companheiro que for deslocado para: inciso 1º, trabalhar em localidade situada fora da região integrada de desenvolvimento econômico do Distrito Federal e entorno, RID. Inciso 2º, exercer mandato eletivo em estado ou município não compreendido na RID. Parágrafo 1º. A licença é por prazo de até 5 anos e sem remuneração ou subsídio. Parágrafo 2º. A manutenção do vínculo conjugal deve ser comprovada anualmente, sob pena de cancelamento da licença. Parágrafo 3º, 5º e t.ad. Seção 3ª. Da licença por motivo de doença em pessoa da família. Artigo 134. Pode ser concedida a licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, padrasto ou madrasta, ascendente, descendente, enteado e colateral consanguíneo ou afim até o 2º grau civil, mediante comprovação por junta médica oficial. Parágrafo 1º. A licença somente pode ser deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo. Parágrafo 2º. A licença é concedida sem prejuízo da remuneração ou subsídio do cargo efetivo. Parágrafo 3º. Nenhum período de licença pode ser superior a 30 dias, e o somatório dos períodos não pode ultrapassar 180 dias por ano, iniciando-se a contagem com a primeira licença. Parágrafo 4º. Comprovada por junta médica oficial a necessidade de licença por período superior a 180 dias, a licença é sem remuneração ou subsídio, observado o prazo inicial previsto no parágrafo 3º. Artigo 135. É vedado o exercício de atividade remunerada durante o usufruto da licença prevista no artigo 134. Parágrafo único. São considerados como faltas injustificadas ao serviço, para todos os efeitos legais, os dias em que for constatado, em processo disciplinar, o exercício de atividade remunerada durante a licença prevista no artigo 134, ainda que a licença se tenha dado sem remuneração ou subsídio. Seção 4ª. Da licença para o serviço militar. Artigo 136. Ao servidor convocado para o serviço militar é concedida a licença, na forma e nas condições previstas na legislação específica. Parágrafo único. Concluído o serviço militar, o servidor tem até 30 dias sem remuneração para reassumir o exercício do cargo. Seção 5ª. Da licença para a atividade política. Artigo 137. O servidor tem direito à licença para a atividade política nos períodos compreendidos entre: inciso 1º, a data de sua escolha em convenção partidária como candidato a cargo eletivo e a véspera do registro da candidatura perante a Justiça Eleitoral. Inciso 2º, o registro da candidatura perante a Justiça Eleitoral e até 10 dias após a data da eleição para a qual concorre. Parágrafo 1º. No caso do inciso 1º, a licença é sem remuneração ou subsídio. No caso do inciso 2º, é com remuneração ou subsídio. Parágrafo 2º. Negado o registro ou havendo desistência da candidatura, o servidor tem de reassumir o cargo imediatamente. Parágrafo 3º. O servidor candidato a cargo eletivo que exerça cargo em comissão ou função de confiança dele deve ser exonerado ou dispensado, observados os prazos da legislação eleitoral. Artigo 138. O servidor efetivo que pretenda ser candidato deve ficar afastado de suas atribuições habituais, quando assim o exigir a legislação eleitoral. Parágrafo 1º. Ao servidor afastado na forma deste artigo, sem prejuízo da remuneração ou subsídio, devem ser cometidas atribuições compatíveis com seu cargo e a legislação eleitoral. Parágrafo 2º. Afastamento de que trata o parágrafo 1º encerra-se na data da convenção partidária, aplicando-se a partir daí o disposto no artigo 137, 1º e 2º.
Seção 6ª. Da licença servidor. Artigo 139. Após cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor ocupante de cargo efetivo faz jus a 3 meses de licença servidor, sem prejuízo de sua remuneração, inclusive da retribuição do cargo em comissão, função de confiança ou função gratificada escolar, FGE que eventualmente exerça. Parágrafo 1º. Os períodos de licença de que trata o caput não são acumuláveis, sendo vedada a sua conversão em pecúnia, ressalvados os direitos adquiridos e as hipóteses do artigo 142. Parágrafo 2º. O número de servidores afastados em virtude de licença servidor não pode ser superior a 1/3 da lotação da respectiva unidade administrativa do órgão, autarquia ou fundação. Parágrafo 3º. A administração tem o prazo de até 120 dias, contado da data de requerimento do pedido pelo servidor, para definir o período de gozo da licença. Parágrafo 4º. No caso de descumprimento do prazo referido no parágrafo 3º, o início do gozo da licença inicia-se automaticamente no 121º dia da data do requerimento, não sendo observado, neste caso, o limite estabelecido no parágrafo 2º. Parágrafo 5º. O prazo de que trata o parágrafo 3º, nos casos de licença ou afastamento considerados de efetivo exercício, conta-se a partir do retorno do servidor. Artigo 140. A contagem do prazo para a aquisição da licença servidor é interrompida quando o servidor, durante o período aquisitivo, inciso 1º, sofrer sanção disciplinar de suspensão, inciso 2º, licenciar-se ou afastar-se do cargo sem remuneração. Parágrafo único. As faltas injustificadas ao serviço retardam a concessão da licença prevista neste artigo, na proporção de 1 mês para cada falta. Revogado o artigo 141 pela Lei Complementar nº 952, de 16 de julho de 2019, DODF de 17 de julho de 2019. Artigo 142. Os períodos de licença servidor adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia em caso de falecimento do servidor ou quando este for aposentado compulsoriamente ou por invalidez. Parágrafo único. Em caso de falecimento do servidor, a conversão em pecúnia de que trata este artigo é paga aos beneficiários da pensão ou, não os havendo, aos sucessores habilitados. Artigo 143. Fica assegurado às servidoras e aos servidores o direito de iniciar a fruição de licença servidor logo após o término da licença maternidade ou da licença paternidade. Parágrafo único. O direito assegurado neste artigo aplica-se à licença-prêmio por assiduidade cujo período de aquisição for completado até 10 dias antes do término da licença maternidade. Seção 7ª. Da licença para tratar de interesses particulares. Artigo 144. A critério da administração pública, pode ser concedida ao servidor estável licença para tratar de assuntos particulares, pelo prazo de até 3 anos consecutivos, sem remuneração, desde que, inciso 1º, não possua débito com o erário relacionado com sua situação funcional, inciso 2º, não se encontre respondendo a processo disciplinar. Parágrafo 1º. A licença pode ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do servidor ou a critério da administração. Parágrafo 2º. O servidor não pode exercer cargo ou emprego público inacumulável durante a licença de que trata este artigo. Parágrafo 3º. A licença pode ser prorrogada por igual período, uma única vez. Seção VI. Da licença para o desempenho de mandato classista. Artigo 145. Fica assegurado ao servidor estável o direito à licença para o desempenho de mandato em central sindical, confederação, federação ou sindicato representativos de servidores do Distrito Federal, regularmente registrados no órgão competente. Parágrafo 1º. A licença prevista neste artigo é considerada como efetivo exercício. Parágrafo 2º. A remuneração ou subsídio do servidor licenciado na forma deste artigo e os encargos sociais decorrentes são pagos pelo órgão ou entidade de lotação do servidor. Artigo 146. A licença de servidor para sindicato representativo de categoria de servidores civis do Distrito Federal é feita da forma seguinte.
Inciso 1º, o servidor tem de ser eleito dirigente sindical pela categoria. Inciso 2º, cada sindicato tem direito à licença de a. 2 dirigentes, desde que tenha, no mínimo, 300 servidores filiados. B. Um dirigente para cada grupo de 2.000 servidores filiados, além dos dirigentes previstos na linha A, até o limite de 10 dirigentes. Parágrafo único. Para cada 2 dirigentes sindicais licenciados na forma deste artigo, observado o regulamento, pode ser licenciado mais um, devendo o sindicato ressarcir ao órgão ou entidade o valor total despendido com remuneração ou subsídio, acrescido dos encargos sociais e provisões para férias, adicional de férias e 13º salário. Artigo 147. Para o desempenho de mandato em central sindical, confederação ou federação, pode ser licenciado um servidor para cada grupo de 25.000 associados por instituição. Parágrafo 1º. O grupo de servidores referido no caput é aferido pelo número de servidores associados aos sindicatos filiados a cada instituição de que trata este artigo. Parágrafo 2º. O servidor deve ser eleito dirigente pela categoria. Artigo 148. A licença tem duração igual à do mandato, podendo ser prorrogada no caso de reeleição. Artigo 149. O servidor investido em mandato classista, durante um mandato e até um ano após o seu término, não pode ser removido ou redistribuído de ofício para unidade administrativa diversa daquela de onde se afastou para exercer o mandato. Seção 9. Da licença paternidade. Artigo 150. Pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor tem direito à licença paternidade de 7 dias consecutivos, incluído o dia da ocorrência. Seção 10. Do abono de ponto. Artigo 151. O servidor que não tiver falta injustificada no ano anterior faz jus ao abono de ponto de 5 dias. Parágrafo 1º. Para a aquisição do direito ao abono de ponto, é necessário que o servidor tenha estado em efetivo exercício de 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano aquisitivo. Parágrafo 2º. O direito ao gozo do abono de ponto extingue-se em 31 de dezembro do ano seguinte ao do ano aquisitivo. Parágrafo 3º. O gozo do abono de ponto pode ser em dias intercalados. Parágrafo 4º. O número de servidores em gozo de abono de ponto não pode ser superior a 1/5 da lotação da respectiva unidade administrativa do órgão, autarquia ou fundação. Parágrafo 5º. Ocorrendo a investidura após 1º de janeiro do período aquisitivo, o servidor faz jus a um dia de abono de ponto por bimestre de efetivo exercício, até o limite de 5 dias.